Olá, está começando agora mais um programa TV em Revista. Em 28 de agosto de 1979, a Lei número 6.683, a chamada Lei de Anistia, foi sancionada pelo governo do general Figueiredo. Seu projeto nasceu de uma reação à ditadura militar, a crescente mobilização social pela anistia dos presos políticos, pelo retorno dos exilados e a responsabilização dos agentes da repressão. Ato político no Parlamento Paulista faz balanço dos 40 anos da Lei da Anistia do Brasil. Vamos conferir. O evento foi organizado pela Plenária Paulista Anistia e Reparação, formada por diversas organizações, com o apoio do Partido dos Trabalhadores, PSOL e PCdoB, em defesa dos direitos e reparação das vítimas da ditadura. Esse ato é um ato de resistência e de manutenção das indenizações que o Estado foi obrigado a fazer por conta das perseguições. Milhares de pessoas foram perseguidas no Brasil pela ditadura militar que matou, que exilou, que perseguiu essas pessoas. As pessoas perderam seus empregos, perderam as suas carreiras, muitas foram embora do Brasil, foram expulsas do Brasil, porque estavam lutando contra o Estado autoritário, contra a tortura, estavam lutando contra a ditadura militar no Brasil, que foi uma ditadura sanguinária. A anistia, ela não foi um presente, ela foi uma conquista do povo brasileiro. E não podemos, nesse momento, concordar que alguns, que inclusive participaram ou são, digamos assim, apoiadores da tortura, da repressão, venham investir contra as conquistas democráticas do nosso povo. Conseguir defender a memória das pessoas que nós consideramos como heróis, como pessoas importantes da luta dos estudantes no Brasil e principalmente para impedir que dias como esse voltem a acontecer e que a gente tenha liberdade de fazer as nossas reivindicações, de mostrar nossa indignação, enfim, de viver em um país democrático. A Lei de Anistia foi decretada no dia 28 de agosto de 1979. Este ano completa 40 anos e foi celebrada em ato político aqui no auditório Franco Montoro da Assembleia Legislativa de São Paulo. A lei concedeu a anistia a todos os acusados de terem cometido crimes políticos ou que tiveram seus direitos políticos suspensos, incluindo servidores públicos, dirigentes, representantes sindicais e também trabalhadores, como é o caso do senhor Stanislau, de 74 anos. Atuei no Partido Operário Comunista, no POC, fui preso, fiquei mais de 1 ano e meio preso, saí da cadeia, tive que me virar, arrumar meus documentos, continuar na vida laboral, sendo perseguido pelos órgãos de repressão, e dentro desse processo nós conseguimos conquistar a questão das liberdades democráticas. Foi discutido também a intervenção do governo federal nos direitos de pessoas que combateram o regime ditatorial e na comissão de anistia. A gente tem dialogado com os representantes da anistia, discutido e vamos tentar ampliar esse debate e evitar que haja retrocesso. Portanto, esse ato aqui hoje é para isso, é para reverenciar essas pessoas e, ao mesmo tempo, para manter viva, né, em todos nós, essa luta permanente, que é uma luta permanente para poder resgatar aquilo que eles fizeram de tão bom para que nós pudéssemos hoje desfrutar da democracia que nós desfrutamos. Ela tem o objetivo de estudar, debater, divulgar, educar e colaborar como órgão consultivo em atividades nacionais e internacionais em tudo que se relacione com as ciências farmacêuticas. A Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil completou 82 anos e foi homenageada na Assembleia Legislativa. As comemorações do aniversário da Academia foram marcadas pelo reconhecimento de profissionais que colaboram com o conhecimento e apoio ao setor. Eles receberam a Medalha do Mérito em Ciências Farmacêuticas. No evento, tomou posse a nova diretoria da Academia, tendo como presidente para o biênio 2019-2021 a Cássio Alves de Souza Lima Filho. A Academia é uma entidade que comporta todos os profissionais da área farmacêutica. Não é uma academia exclusiva de farmacêuticos.
Então, eu acho que um grande desafio da academia é conseguir agrupar o pessoal que está esparramado pelo Brasil todo. Então, a gente pretende usar mais as mídias modernas para integrar mais o pessoal e, ao mesmo tempo, a academia cuida da preservação da ciência e da preservação da memória. Lauro Moreto, presidente emérito da academia, agradeceu ao deputado Rafael Silva por suas várias iniciativas em prol dos deficientes físicos e pela cessão do espaço para as comemorações da entidade. O deputado Rafael Silva é um grande amigo. Eu sou um pouco suspeito para falar que ele é amigo, porque ele fez alguns projetos para o Sindusfarma, onde eu atuo e atuei como executivo. Ele nos acolheu em projetos extremamente importantes para acolher as pessoas com deficiência no trabalho. Então é um grande amigo. E na academia, ele nos abre também a Assembleia para que nós possamos realizar uma atividade comemorativa de 82 anos de uma entidade que tem na veia a preocupação por ciências farmacêuticas, ou seja, como prospectar medicamentos, como produzir medicamentos, como fazer ensaios clínicos, não clínicos e muitas coisas relacionadas. Os farmacêuticos contaram com a palestra magna sobre a importância da análise clínica, ou seja, o estudo de substâncias realizadas por laboratórios no contexto da saúde pública. Há pouco tempo, só para exemplificar, as pessoas morriam de repente, morriam novas, 50 anos de idade, elas estavam morrendo. À custa dos exames laboratoriais e dos exames radiológicos e também dos medicamentos, a longevidade brasileira aumentou, está em 75 e há quem diga que está já em 80 anos. E isso, as análises clínicas têm grande importância para que isso acontecesse. Em se fazendo o diagnóstico, com auxílio das análises clínicas, o médico então tem condição de ou prevenir a doença ou tratar a doença se ela estiver uma vez instalada, certo? Então, em hipótese alguma, a saúde pública inexiste sem as análises clínicas. A Assembleia Legislativa presta homenagem à aviação policial paulista. As unidades aéreas públicas do estado foram criadas há 35 anos. A cerimônia começou no estacionamento da Lesp e de um jeito bem diferente. A repórter Priscila Silvério conta como foi. Por volta das 7h15 da manhã, aeronaves da aviação da Polícia Civil e Militar do Estado de São Paulo pousaram no estacionamento da Assembleia Legislativa. No comando de uma delas, o piloto, ou melhor, o deputado Castelo Branco do PSL. Senhores, bom dia. Acabamos de pousar com o Pelicano do Serviço Aerotático da Polícia Civil. Hoje, uma homenagem justa, fraterna e leal àqueles que protegem a gente, nossos anjos da guarda. Polícia Civil do Estado de São Paulo com seu braço aerotático, Polícia Militar com seu comando de aviação, essas duas polícias que protegem o cidadão de bem. Os oficiais participaram de um ato solene no auditório Paulo Kobayashi. Eu acho que é uma justa homenagem, reconhece o valor do trabalho desses profissionais que no dia a dia estão arriscando as suas vidas em prol da segurança da população de São Paulo. Isso é extremamente motivante para que a gente continue prestando com excelência o serviço que a gente já faz por todo esse tempo. A aviação policial paulista foi criada em meio a conflitos, protestos e saques. Quem conta essa história é o coronel Otacílio Soares de Lima, que participou do primeiro voo do helicóptero Águia em 14 de agosto de 1984. Os índices de insegurança estavam lá em cima, né? Assalto a banco, saques em supermercados. A polícia, com um efetivo reduzido, tinha dificuldades de conter a situação. Eu diria que a ordem pública estava praticamente quebrada. E o governo começou uma experiência com helicópteros para diminuir os índices de criminalidade. Isto em 83 locados e em 84 já a Polícia Civil e a Polícia Militar, cada uma recebeu um helicóptero e houve uma redução no primeiro ano de 20% em todos os índices de criminalidade. A principal atividade nossa é dar apoio ao pessoal de terra durante operações policiais.
no caso de rouba-bancos, no caso de cercos, no caso de busca e apreensão, de mandados de prisão. E também a gente acaba fazendo um serviço humanitário, que seria transporte de órgãos. Também fazemos escolta de autoridades e transporte de autoridades. É a primeira vez que a Assembleia Legislativa faz uma homenagem à categoria. Mais de 80 oficiais foram homenageados, entre eles o comandante Hamilton, jornalista que também dá apoio a operações policiais no ar. Às vezes é mais importante o helicóptero tanto da Polícia Civil como da Polícia Militar sobrevoando, ele dá estímulo ao policial, ele dá estímulo à tropa que está lá embaixo. O policiamento aéreo, que é de suma importância para que nós possamos ter uma visão aérea para poder localizar, às vezes, marginais em fuga. Quero parabenizar o deputado Castelo Branco. O homenagem que ele está fazendo é muito, nunca foi feito aqui. Voei com muitos desses velhos guerreiros, dessas velhas águias, então é uma festa em família. Hoje a gente está comemorando a vitória de uma tribo, que é a tribo das asas. Portadores de deficiência visual, um problema que atinge 10% da população brasileira, terão mais facilidade de acesso a restaurantes, bares e praças de alimentação. Esse é o objetivo de um projeto de lei da deputada Letícia Aguiar, do PSL, que propõe a instalação de placas em braille em locais onde sejam comercializados alimentos e também cria o selo Amigo das Pessoas com Deficiência. Segundo dados do IBGE, cerca de 6,5 milhões de pessoas sofrem de cegueira ou deficiência de visão em todo o país. Nos últimos anos, o acesso desta população a serviços essenciais, como transporte, educação e mercado de trabalho, tem sido incentivado por políticas públicas, instituições e legislação específica, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Com o objetivo de propiciar mais um meio de integração aos portadores de deficiência visual, a deputada Letícia Aguiar, do PSL, propôs o projeto de lei 673 de 2019, que autoriza a instalação de placas em braille com cardápios em fonte ampliada nos estabelecimentos que ofereçam refeições, como bares, restaurantes, hotéis e praças de alimentação, entre outros, no estado de São Paulo. Nós temos que dar essa prioridade para essas pessoas, né, que elas possam ter acessibilidade e inclusão delas garantida. Nós escolhemos a placa, né, e não o cardápio em papel, justamente porque o cardápio em papel, né, conversando com pessoas deficientes visuais, ele perde, né, ali a densidade, perde a aderência. Então, com isso, prejudica a leitura em braille. Já a placa, ela fica ali afixada, né, tanto em estabelecimentos de gêneros alimentícios, quanto em estabelecimentos comerciais no geral, um prédio comercial, um consultório médico, enfim, uma rede hoteleira que esteja disposta a incluir, né, essas pessoas no seu segmento de clientes. O sistema Braille é um processo de leitura e escrita baseado em 64 símbolos em relevo. Ele é resultante da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada uma. É possível fazer a representação tanto de letras como algarismos e sinais de pontuação. A leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma das mãos ou 2 mãos ao mesmo tempo. O código foi criado pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão no acidente quando criança. Em 1825, aos 17 anos, ele criou o método que seria adotado em todo o mundo. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema, por volta de 1854, pelas mãos de José Álvares de Azevedo, que também era cego. A primeira escola criada para atender crianças cegas utilizando o Braille foi o Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro. Atualmente, muitas instituições oferecem programas de capacitação em Braille. Em São Paulo, uma das mais conhecidas é a Fundação Dorina Noel. Criada em 1946, leva o nome da educadora que trabalhou intensamente para implantar serviços especializados gratuitos para crianças, jovens e adultos, cegos ou com baixa visão. Dorina ficou cega aos 17 anos de idade. A instituição produz e distribui material em Braille para 2.500 escolas, organizações, associações e bibliotecas que atendem público com deficiência visual.
O objetivo é que as pessoas tenham mais autonomia e independência em suas atividades diárias. Para Alexandre Munk, superintendente da Fundação, o projeto da deputada Letícia Aguiar é importante, justamente porque estimula esta autonomia. É positivo, não tenho a menor dúvida, é mais uma ação em prol da pessoa com deficiência visual, ela que tem muitas dificuldades na questão de acessibilidade nos bares, restaurantes, todos os locais que fornecem alimentação, porque há uma dificuldade muito grande delas poderem solicitar o que elas realmente querem nesses estabelecimentos. Sempre precisa de ajuda de um terceiro, do garçom. Outro ponto importante do projeto é a criação do selo Estabelecimento Amigo da Inclusão. É um prêmio, um reconhecimento ao comerciante que se adequar à lei, proporcionando mais acessibilidade e comodidade à pessoa com deficiência. A empresa que aderir, certamente, ela vai conquistar uma gama maior de clientes, gerando assim mais economia, né, para o setor da empresa. Ela vai receber, né, todo mês nós faremos aí uma entrega do selo Estabelecimento Amigo da Inclusão, que ela vai poder deixar lá em local de destaque dentro do seu estabelecimento, mostrando que ali a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela será muito bem-vinda. As principais redes geralmente fazem um trabalho já de inclusão. Temos outros estabelecimentos pequenos também que fazem, mas assim, nós temos São Paulo, a cidade, podemos dizer, gastronômica, e a gente percebe que, certo, faltam muitos cardápios. Há um público aí muito interessante, um público que sim, sai para os restaurantes, sai para os bares, então por que não também dar as condições para que eles possam realmente se sentir incluídos na sociedade. Parlamentares e representantes da sociedade civil debateram um pacote anticrime do ministro Sérgio Moro. Saiba os detalhes no próximo bloco. Cerca de 50 pais e alunos da cidade de Suzano, na Grande São Paulo, participaram de uma audiência pública na Assembleia contra a retirada do transporte escolar. A situação atinge 1.500 estudantes de idades variadas. Sem acostamento nem calçadas, alunos de escolas estaduais da zona rural do município de Suzano percorrem trajetos de até 10 quilômetros para chegar à escola. Percurso que muitas vezes é feito a pé, outras de bicicleta, no período da noite. O maior problema que, no particular, no tocante, eu vejo dessa situação toda, não se fala em outra coisa hoje, a não ser abuso sexual. Né? Eu tenho uma moça, né? E tenho um rapaz também velo pela integridade física dele. Visto que se eu for entrar numa empresa de transporte escolar, eu preciso ter curso de qualificação para exercer o cargo e também precisa você estar acompanhado de uma monitora. E eu estive acompanhando o ônibus esses dias. E o que acontece? O ônibus está acima dos 60 km por hora, ele não está obedecendo o que a legislação manda. E sem contar que você não faz uso também de cinto de segurança, não tem isso. Ou seja, como que se o governo exige algo de um profissional da área, mas quando entra numa situação como essa, simplesmente coloca o aluno exposto. Os estudantes reclamam da retirada do transporte escolar ofertado pelo governo estadual, uma vez que será aberta nova licitação para os fretados. O governo diz que a medida foi uma reorganização de custos, uma vez que o benefício era previsto para alunos com mais de 12 anos que moram a mais de 2 quilômetros de distância da escola. É um crime que o Estado está praticando contra crianças e adolescentes matriculados na rede estadual de ensino. O transporte escolar é obrigatório, o Estado é obrigado, a Constituição Federal obriga o poder público a fornecer transporte escolar para todas as crianças e adolescentes que moram distantes das suas escolas. Então, um crime. Na verdade, nós vamos acionar o Ministério Público, o Tribunal de Contas, a Defensoria Pública, vamos acionar a Justiça contra essa afronta à legislação e à dignidade dos alunos da rede estadual de ensino.
A alternativa do governo foi o passe livre, previsto por lei para crianças acima dos 12 anos. Mas alguns alunos afirmam que não conseguem acesso ao benefício. Minha mãe não tem condições de estar dando dinheiro da van, porque a van não aceita o passe livre. Então eu teria que andar uns 4 minutos até o ônibus, esperar o ônibus durante 1 hora, para até chegar na escola. Esse tempo, da outra vez que eu voltei aí, eu cheguei atrasado, o portão da escola já estava fechado, eu tive que conversar com a tia, porque não estava autorizando entrar sem os pais. Conversar com a tia, que eu vim de longe e tudo, aí ela aceitou a gente entrar. A situação exige que os pais tirem dinheiro do próprio bolso para financiar a ida dessas crianças para a escola. Quando o dinheiro falta, o jeito é ficar sem aula. Eles querem ir para a escola, né? Não querem deixar de continuar as atividades deles, né? Tá continuando tudo normal, então eles têm que ir, né? Daí a gente tem que se sacrificar, né? Por eles, né? O futuro é deles, nós como pais, né? Estamos revoltados com a situação, mas por enquanto a gente vai resolvendo do jeito que dá para ir não levar, né? Até ver o que vão fazer para o benefício deles, né? Pacote anticrime apresentado pelo ministro Sérgio Moro ao Congresso Nacional gerou ato que reuniu parlamentares e representantes da sociedade civil no Parlamento Paulista. Eu estive lá para conferir. Para os participantes do ato público, o pacote anticrime não apresenta soluções concretas em favor da segurança pública e, se aprovado, vai aumentar a violência e o superencarceramento. Esse pacote não passou por uma discussão da sociedade. É um pacote que prega o fim da criminalidade, entretanto, ele parte de premissas já antigas e superadas que vai ter como consequência o encarceramento em massa, que é algo que já é um problema no Brasil. Nós somos o 3º país que mais encarcera no mundo e mesmo com isso nós vemos que os índices de violência só aumentam. Então nós já sabemos que o encarceramento não é a solução para os problemas da criminalidade. Mesmo assim, o pacote traz vários dispositivos que são tendentes a aumentar a prisão. A campanha Pacote Anticrime Solução Fake foi lançada em março deste ano e faz parte de um movimento nacional em resposta à proposta apresentada pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro. O movimento surge em março de 2019 e ele congrega instituições como a Defensoria Pública, diversas entidades do terceiro setor, movimentos sociais. Tem tido uma abrangência nacional muito importante, tanto em articulação no Parlamento, em Brasília, como também pelos estados afora, levando informação, discutindo o real objetivo desse pacote dito anticrime. O movimento tem também o caráter informativo e pretende levar informações à população. Esse pacote ele é altamente duvidoso, ele não representa as propostas já discutidas e debatidas pela sociedade civil, pelas entidades representativas da sociedade em relação ao combate de fato à corrupção e ao crime organizado. É um pacote que vem de cima para baixo e não leva em consideração um debate já acumulado, né? De combate à corrupção, ao tráfico. É um projeto que, na verdade, vai criminalizar os pobres, vai criminalizar os negros da periferia, por exemplo, a juventude. Ele vai fortalecer essa política que já está em curso no Brasil. Nós já temos leis no nosso Código Penal que são importantes, que foram elaboradas para fazer o enfrentamento ao crime, devemos fazê-lo. Agora, não adianta nada você ter a lei. O que você precisa ter é efetivamente uma polícia cada vez mais capacitada, treinada, com formação continuada, com equipamentos, com serviços de inteligência e mais do que isso, combater crime, enfrentar o crime não é apenas a parte repressiva, mas é a parte também da prevenção. E a prevenção você faz com investimentos em educação, com investimentos em políticas públicas, na melhoria de vida da população. Licenciamento ambiental foi tema que reuniu especialistas, representantes da sociedade civil e parlamentares aqui na Assembleia Legislativa. Isso e muito mais você vê no próximo bloco. Licenciamento ambiental foi tema que reuniu especialistas e representantes da sociedade civil aqui na Assembleia Legislativa. Com a participação de parlamentares, a discussão se baseou em projeto de lei federal de 2004. De acordo com os integrantes que compuseram a mesa de trabalho,
A última versão do projeto de lei, que tem como relator o deputado federal Kim Kataguiri, do Democratas, desconsiderou os acordos feitos durante reuniões de um grupo de trabalho formado para debater o tema e buscar consensos. Foram feitas 10 audiências públicas, os maiores especialistas do tema foram consultados. Ao longo dessas audiências o texto foi sendo modificado. A terceira versão era uma versão bem razoável, que garantia agilidade e transparência dentro do processo de licenciamento ambiental, resguardando a questão da conservação da nossa biodiversidade. Essa última quarta versão foi feita muito carregada pelo setor de infraestrutura e pelo setor agro. É uma proposta que desconsidera a necessidade de a gente proteger nossas florestas, ter o respeito com as populações tradicionais. Então nós estamos muito preocupados e a gente tem chamado a atenção da opinião pública porque o projeto tramita em regime de urgência e pode ser votado a qualquer momento. A nova versão traz graves retrocessos, como citados pelo deputado federal Rodrigo Agostinho, do PSB. Um deles é a ausência de licença para obras de infraestrutura. A gente entende que as obras de infraestrutura são aquelas que devem ter uma cautela maior. O governo pode priorizar essas obras, porque o Brasil precisa delas, mas não dá para passar por cima de toda a nossa biodiversidade. O presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Caio França, do PSB, comentou sobre a importância da Casa de Leis paulista sair na vanguarda sobre um tema atual. Um tema tão importante quanto um marco regulatório do licenciamento ambiental, ele tem que ter equilíbrio. Acho que essa é a principal palavra que cabe ao relator e depois aos deputados poderem votar no Congresso Nacional. Aqui em São Paulo nós temos a CETESB, a principal agência reguladora e licenciadora. A gente entende que a CETESB cumpre um bom papel, mas também entende que é preciso agilizar, preciso dar mais transparência, é preciso, enfim, fazer com que esse processo seja mais equilibrado. E é nisso que a gente está aqui trazendo algumas sugestões e ideias para que possa ser levada a Brasília. Espero que o próprio presidente da Câmara, Rodrigo Maia, ele possa ter, noção do quanto isso significa e que é importante ouvir todos os setores da sociedade. Preocupados com a pauta ambiental e a celeridade da aprovação do projeto que cria uma lei geral, o licenciamento ambiental foi tema de seminário na Assembleia Legislativa, uma vez que hoje o Brasil ocupa primeiro lugar no ranking dos países que mais desmatam no mundo. Porque a gente está falando de uma lei geral estruturante para o futuro do país e que infelizmente a gente não está atuando nela de uma forma que realmente pense como o desenvolvimento do Brasil pode ser protagonista no mundo sustentável. E a gente está falando de muitos retrocessos importantes. Secretário Estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, participou do lançamento da Frente Parlamentar de Apoio aos Consórcios e Associações Intermunicipais, que tem por objetivo incentivar a troca de informações relevantes e experiências entre as prefeituras dos municípios paulistas. Eu estive lá para conferir. O encontro aconteceu no auditório Franco Montoro da Alesp. O propósito da frente é incentivar o diálogo entre as prefeituras dos municípios do estado de São Paulo para que os gestores municipais se organizem em consórcios públicos para atender às necessidades locais e regionais. A união dos municípios chama-se consórcio. E o lançamento hoje aqui na Assembleia é de uma frente, de um conjunto de deputados que vai apoiar cada vez mais essas associações entre os municípios dentro do estado de São Paulo, para respeitar ainda mais e fazer valer o imposto do cidadão. O consórcio em si, ele é uma ferramenta de gestão descentralizada, de convergência de interesses dos municípios e um ganho enorme para o desenvolvimento regional, para as teses e as demandas regionais e também, com isso, resolvendo as questões municipais. Autoridades e diversas lideranças do segmento estiveram presentes, entre eles o secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli. As soluções são compartilhadas, a otimização de recursos é fundamental e os problemas também são comuns, como um rio que passa de uma cidade e chega na outra, como a compra de remédios compartilhadas, barateando o custo, como a possibilidade de integração na segurança pública através de um sistema de câmeras e vídeo monitoramento. São todas essas soluções conjuntas que o incentivo e a atuação por consórcio pode trazer para a população que está nos acompanhando.
Durante o evento, aconteceu o lançamento do seminário estadual Boas Práticas em Consórcios Intermunicipais e também do livro Consórcios Intermunicipais e Políticas Públicas Regionais, que tem o objetivo de explicar em termos práticos o que é e como funciona um consórcio, através de relatos com experiências de sucesso. O coordenador da Frente Parlamentar é o deputado Mauro Bragato, do PSDB. Para ele, a organização entre as prefeituras é fundamental para estabelecer prioridades e buscar soluções para saneamento, infraestrutura, energia, estradas e promoção à saúde pública. É uma forma, a meu ver, de modernizar a gestão pública no estado de São Paulo e, por que não dizer, no Brasil. Então, a ideia de fazer a frente tem a ver com isso, com a nova onda que está vindo, que é o consórcio, que vem com força e vem, acima de tudo, para ficar. O nosso programa fica por aqui. Voltamos na semana que vem com mais TV em Revista. Até lá!